Oi, gente. Vamos falar então um pouquinho mais sobre o diagnóstico da medicina chinesa, a pele. Importante a gente lembrar que a pele é a manifestação, especialmente, de um zangue muito importante que é o pulmão. Se a pele estiver inchada e edematosa, geralmente está relacionada à presença da umidade, e se a pele estiver ressecada e enrugada, a deficiência de dinheiro. Antes de mais nada, vamos falar sobre os hematomas espontâneos. Geralmente as mulheres têm. Quando elas estão muito preocupadas, quando elas estão para menstruar, elas acabam tendo esses hematomas espontâneos que estão relacionados ao vazio de baço pâncreas e decoração. De baço pâncreas, porque a função do baço pâncreas, uma delas, é manter o sangue dentro dos vasos, e do coração, porque ele é o governador do Chuemai e dos vasos sanguíneos. Então, ambos fragilizados, fragilidade vascular. As escaras de decúbito geralmente acontecem em pessoas acamadas, pessoas com longa data de doenças que não permitem a mobilidade. Então, essas pessoas têm um vazio de Qi. Quem não tem Qi não circula o Xue. Se o Xue não circula por um tempo, ele aquece. E se a pessoa não se movimenta e ainda pressiona e não há a oxigenação dessa região, não há nutrientes e acontece a necrose celular. Então a gente tem a perda dos tecidos. Na úlcera varicosa, das pernas em geral, acontece também uma falta de oxigenação e a necrose tissular de uma parte, e ela também pode ter como etiologia doenças crônicas, né, com o desaparecimento do Qi, com o vazio de Qi Shuei, uma estagnação, que aparece na língua de forma bem nítida, como uma língua púrpura, e a junção da deficiência de circulação de Qi com o calor dentro do vaso sanguíneo acaba gerando a isquemia tissular e a necrose. Vamos ver os exantemas. Em chinês, ban, zen. Ban significa máculas agrupadas em placas de cor vermelha, e zen são as máculas de pequenas dimensões. Para massa óssea, as máculas, elas são essas manchas que não são exatamente muito palpáveis, porque elas não têm uma cabecinha, e aí ela significa que o calor penetrou profundamente até o nível do sangue. E as pápulas são menos graves, são manchas também, mas ela tem uma cabecinha e uma externalização. Então, significa que o calor atingiu até o nível Qi, em geral dos pulmões e do estômago. Então, por exemplo, no sarampo, a gente tem esse calor de origem externa, que acaba atingindo o pulmão e o estômago, e como o calor não pode ser expulso, ele agride o sangue, provocando calor no sangue. E aí esse calor no sangue se externaliza desse modo na pele, em forma de urticária, em zen, em forma de sarampo, são só exemplos, mas zen, e rubéola, por exemplo, que seria o feng zen. Se as máculas forem espaçadas, o agente patogênico não é muito forte. Se as máculas estiverem comprimidas, então o fator patogênico é mais poderoso. E se as máculas estiverem repartidas irregularmente, com aparecimento fugaz, o teu corpo não está conseguindo externalizar, o teu Wei-Qi correto está insuficiente, o fator patogênico ele está penetrando no seu corpo e o sintoma é grave. Então quer dizer que essas máculas, essas pápulas, elas precisam ser externalizadas. A urticária fria geralmente acontece na época do inverno. Tem gente que sente coceira na época do inverno e não no verão. Então, geralmente, as pessoas que têm um pouco de deficiência de yin do rim, elas também têm deficiência de yin do fígado. Aí, na época do frio, também há um certo bloqueio da energia renal, e aí você tem, na plenitude de fígado, a dominância sobre o baço, produzindo umidade e calor. A subida de Yang do fígado acaba também prejudicando o pulmão, levando o pulmão a ficar aquecido. E aí esse Yang do pulmão, esse aquecimento, ele se externaliza na pele em forma de placas e de vermelhidão. Agora, a urticária do tipo calor, geralmente ela se dá na época do verão. E ela geralmente acontece depois que você sua, né? Você parece que tem alergia de si mesmo. E aí a etiologia é bem parecida também,
E quando o fígado atinge o baço pâncreas, produzindo umidade e calor, essas placas, elas são muito mais grosseiras e há uma coceira muito mais intensa do que naquela outra urticária fria. E você também tem o fogo do fígado atingindo o pulmão e aqui produzindo uma urticária plana, né? Essa daqui ela é muito mais grosseira, essa é mais plana. Então nessa que é mais grosseira tem a presença de umidade e calor que foi produzida pelo baço pâncreas. Vesículas. Vesículas, o nome é Baipei. O que seriam essas vesículas? Seriam essas bolotinhas cheias de água. Então, elas são causadas pelo fator patogênico calor-umidade. Então, elas se acumulam debaixo da pele, não conseguem sair pela transpiração e saem desse modo. Se elas forem branquinhas assim, elas têm bom prognóstico. Se elas forem secas e vazias, aí elas têm mau prognóstico e indicam uma doença mais cronificada. Isso aqui são umas bolotinhas de umas vesículas da recidiva do vírus da varicela, que na verdade é o herpes zoster, que costuma acontecer na cabeça, ou mesmo aqui no hipocôndrio. Geralmente, quando é no hipocôndrio, ela acaba atingindo os nervos espinais que ficam aqui perto das costelas, ela produz muita dor. Acontece geralmente quando você está com uma baixa de Weiqi de defesa, quando o seu baço pâncreas e o seu pulmão não estão muito bem. A gente também tem o herpes genital, que também está relacionado à presença de umidade e calor no fígado e no baço pâncreas. Ambos, então, acaba se externalizando no canal do fígado que passa ao lado da genitália. O fator etiológico é diferente. Exantemas de natureza interna, significa que existe um calor interno e o seu sangue está quente internamente. Ele se chama Zabing, né? Você pode ter, então, a plenitude do fígado atingindo o pulmão e eu diria também a plenitude e o calor do coração atingindo o pulmão, produzindo lesões alérgicas. Se tiver vento interno, porque geralmente coceira é uma coisa que coça aqui, depois coça ali, ele coça em diversos pedaços, como se fosse um vento se movimentando. Então, o vento interno do fígado produz um prurido mais brando. Se for um vento externo, aí o prurido é intenso e a coceira é muito grande e súbita. E se você tiver ainda uma deficiência de Shue do GAN associado, você acaba tendo até sangramentos. Antrases, furúnculos e ulcerações, o nome em chinês é Ding Yong Ju. Então, esse Yong seria exatamente esse furúnculo vermelho, inchado, quente e doloroso. Então, para finalizar, a acne facial geralmente é uma ulceraçãozinha que aparece no nosso rosto. Ela está muito relacionada à síndrome pré-menstrual nas mulheres. Está relacionada à subida de ano do fígado. Ela vem associada a emoções reprimidas, que atinge o baço pâncreas produzindo umidade e calor, que acaba atingindo também o rosto e aí, por um afluxo contrário, chega até a cabeça, né? Porque existe uma estagnação de Qi do fígado que acaba modificando a direção, né, da energia. E aí você tem cefaleia enxaqueca ou você tem acne facial. Terminamos as nossas aulas sobre inspeção. Então, até a próxima.